foram os indo-europeus? Foram diversos grupos que se assentaram em vários lugares da atual Europa. Por volta do ano 1000 a.C., um deles, um povo chamado etrusco, começou a adquirir importância. Logo depois da sua chegada, começaram a se expandir e criaram uma enorme organização política que se estendeu à totalidade da Itália. Tem uma coisa interessante em relação à origem de Roma. Todos os povos antigos, ao contar suas origens, criavam lendas que uniam os dados reais e históricos com outros fantásticos, como a lenda de Rômulo e Remo. Eu não me lembro muito bem. Bom, a lenda diz que Enéas, um príncipe troiano, depois da destruição de Troia, conseguiu fugir e chegou a Lácio. Ali fundou Alba Longa, que converteu em capital do seu reino. 12 reis o sucederam, até que se inicia uma disputa pelo trono entre os irmãos Amulho e Numitor. Amulho venceu e manda exterminar a família do seu irmão. Isto incluía os recém-nascidos Rômulo e Remo, príncipes gêmeos que são lançados às águas do Tibre. Já me lembrei, conta a lenda, que as crianças foram salvas pelos deuses. E foram amamentados por uma loba e logo criados por uma família de pastores. Mas quando cresceram e ficaram sabendo da sua origem, lutaram contra Amulho, venceram e recuperaram o trono para o seu avô, Numitor. Em agradecimento, ambos receberam terras às margens do rio Tibre, e ali Rômulo fundou Roma, no ano de 753 a.C. Que interessante! E como continua a história? Rômulo estabeleceu como sistema de governo a monarquia, sendo ele mesmo o primeiro rei. Nesse período, o rei, máxima autoridade militar e religiosa, era escolhido e estava controlado pela nobreza, que criou o Senado. Este foi o período de apogeu dos etruscos. E alguém mais participava do governo? Participava sim, a assembleia denominada Curiata, que representava as tribos originais de Roma. E quais eram as diferentes classes sociais que existiam na antiga Roma? As classes sociais eram três. Patrícios eram a nobreza, a classe mais alta do império. Eram os únicos que podiam ocupar cargos políticos, religiosos e militares junto ao rei ou imperador. Mas a maioria não era nobre, não é? Não, a maioria da população era plebeia, ou seja, o povo. Muitos se associavam com os patrícios para obter proteção. Essas pessoas recebiam o nome de clientes, mas tinham a obrigação de lealdade pessoal e política a seus protetores. Além disso, era terminantemente proibido se casar com uma pessoa de outra classe social. Isto é, os plebeus não podiam se casar com os patrícios. E qual era a terceira classe social? Os escravos eram geralmente prisioneiros de guerra e, obviamente, não tinham nenhum direito. Inscreva-se. Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos.